Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: enquanto Jesus ocupar o primeiro lugar, vamos ajudar a cuidar de todas as ovelhas. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Todos nós somos ovelhas. Todos nós dependemos do cuidado do Senhor. Quando Deus ele está longe de nós, nós nos sentimos como ovelhas perdidas, uma ovelha sem o pastor. Assim como seu animal, quando você sai de casa, fica esperando no portão, quando ele entende o barulho do carro, da moto ou até mesmo a voz, ele sabe que você chegou. Porque os bichos, eles sentem a presença do seu dono e daqueles que cuidam dele. Assim nós, enquanto ovelhas, quando nós reconhecemos a voz do Senhor, nós sabemos que seremos cuidados. O problema é que muitos tentam imitar essa voz de Jesus. E nós, quando nós não temos maturidade espiritual, nós temos dificuldade de distinguir. Porque nós só escutamos Jesus. É como se ao invés de eu puder ouvir a voz, eu estivesse lendo num papel e eu perguntasse, olha, tá vendo essa transcrição que está nessa folha? Quem disse essas palavras? Talvez pela forma de falar você até consiga entender por algum jargão, alguma gíria, mas se você não ouvir o tom da voz, dificilmente você vai saber quem disse aquelas palavras. E o papel, ele aceita tudo. Então uma pessoa pode ainda simular que aquilo foi dito por uma pessoa e você cai na conversa. Mas quando nós ouvimos a voz, quando nós ouvimos o som, quando nós sentimos dentro do nosso coração, nós temos a certeza, porque ninguém pode fazer o que Jesus faz. Principalmente o sentimento de paz. É aquela paz que, nossa, parece que tudo está dentro de um estado assim que poderia morrer naquele instante, que está tudo bem. É a plenitude agindo dentro de nós. É um sentimento que a gente só experimenta na presença de Deus, ou se você tomar uns 2 calmantes junto de uma vez. Parece que você está em letargia. Só que tudo isso é por quê? Porque você encontrou contentação. É como se você tivesse comido e a tua fome ela tivesse passado. É como se já não tivesse mais dor, não tivesse mais desespero, já não tivesse mais nada. Tudo tá bom exatamente do jeito que tá. Nada mais precisaria acontecer, nada mais precisaria chegar. Você não teria que provar mais nada para ninguém. Todas as pessoas que te magoaram pediram desculpa. Então assim, é um estado de plenitude. Só que chega um ponto da nossa vida que quando Jesus ele se aproxima, ele cura todas as feridas. Antes as coisas que nós dizíamos e chorávamos quando contávamos aquela história, já não dói mais. As lágrimas já não caem mais dos nossos olhos. E a nossa vida ela vai melhorando. O recurso vai sobrando na nossa conta, as coisas que nós fazemos minimamente, elas começam a dar certo. Nós conseguimos aceitar as coisas do nosso passado, os nossos erros, já nos reconciliamos com Deus. Então, tá tudo bem e tá show de bola. Estamos lendo a Bíblia todos os dias, estamos ouvindo louvores, já não temos mais os mesmos hábitos, já não nos divertimos mais da mesma forma. E aí começa a existir uma necessidade diferente dentro de nós, porque parece que a gente se tornou uma pessoa de outro planeta. Somente quem passar pelo processo de conversão e da transição das trevas para a luz vai entender o que eu estou falando. Porque parece que você está no meio de pessoas que vivem em outro planeta, a conversa, as coisas, aquilo já não nos atrai mais. No passado a gente ouvia uma fofoca, alguma coisa e ficava ali todo empolgado. Hoje a gente não suporta mais nem falar da vida dos outros. Antes a gente tinha um comportamento de ficar fazendo certas coisas, de dormir tarde, não sei o que. Hoje não, hoje a gente quer dormir cedo para poder acordar cedo, para poder ler a palavra de Deus, e a nossa vida ela começa num outro horário diferente.
E a gente não acorda cedo porque nós colocamos um despertador. Eu não sei, o Espírito Santo, ele nos acorda e nos deixa aptos e prontos para nos capacitar. E por que Deus ele está fazendo isso? Porque ele está ensinando você a cuidar das ovelhas. As ovelhas que são dele, as ovelhas que são perdidas. Às vezes a gente acha que a atribuição de evangelizar é da igreja, porque minimamente eles têm uma estrutura, receberam algum tipo de curso, algum tipo de orientação, e você tá aí. Uma pessoa que era extremamente problemática agora vai ajudar outras pessoas a encontrar o caminho? Sim, essa é a minha história. E se você ficou mais perto de Deus por causa da minha história, outros vão ficar mais perto de Deus por causa da sua. E é assim, Deus ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Se a gente vai lá em João 10, versículo 11, 12 e 16, a palavra do Senhor, ela diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são deles. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só... Quantos, pastor? Um só pastor. Então nesse evangelho de João fica claro e evidente uma coisa. E essas palavras, elas são de Jesus. E o que ele está nos dizendo? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida por nós? Sim. Ele deu a vida pelos nossos pecados? Sim. Ele deu a vida por um povo desobediente? Sim. Nós merecíamos o perdão de Deus por tudo que nós fizemos? Não. Porque se nós fôssemos usar os mesmos critérios que nós usamos, quantos amigos você já perdeu por não conseguir perdoar? Quantos relacionamentos, quantas oportunidades, quantas coisas já não aconteceram pela falta de perdão, por não ter sabedoria, por não ter maturidade para poder interpretar o que estava acontecendo, para poder interpretar a batalha espiritual. E eu não te culpo, você sabe por quê? Porque para que nós possamos perdoar, nós precisamos estar com Jesus Cristo. É na presença do Espírito Santo que o perdão acontece. O perdão sem Deus, ele machuca. O perdão sem Deus, ele fica na tua cabeça martelando. Ele fica falando para você o que os outros estão pensando, o que os outros vão pensar. E não sei o que. Então você fica mais preocupado com a opinião dos outros, com qualquer coisa. Posso falar uma coisa para você? O diabo, você já é um derrotado, você já é um drogado, você já é um fracassado, você já é um nada. Você é um perdido, você é isso. O diabo, ele já rotulou você. Porque ele não consegue reconhecer nada de bom, ele só coloca defeito, ele só faz críticas. E as críticas são sempre construtivas. Enquanto Jesus ele não vem, ele não fala nada. Ele só quer saber, você entende o que você fez? E eu sempre que eu tenho a oportunidade que alguém precisa me pedir perdão por alguma coisa que fez, ou que eu fiz alguma coisa, eu gosto sempre de perguntar, você está me pedindo perdão pelo quê? Para ver se a pessoa tem discernimento, se ela tem consciência do que aconteceu naquele instante, se as atitudes dela foram ruins, por qual razão. E isso nos faz crescer e nos faz fechar as brechas, porque às vezes a gente fica num desespero de pedir desculpa, não porque nós estamos arrependidos, mas para que tudo volte ao estado anterior. Só que se volta para o estado anterior sem a brecha ter sido fechada, vai te pedir desculpa de novo. Se já aconteceu isso com você? De ficar pedindo desculpa recorrentemente sobre as mesmas coisas? E tá tudo bem. Na palavra Deus diz, olha, se alguém pecar contra você 7 vezes por dia e pedir desculpa, você perdoa. Mas 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Então, as pessoas elas vão errar. Longe de Deus, a nossa vida é um erro.
perto de Deus nós nos tornamos um pouco melhor. Mas nós temos a convicção, a certeza de uma coisa, que Jesus, ele é um bom pastor. E por que ele é bom? Porque ele obedece a Deus e tudo aquilo que Deus diz, ele faz. E se ele faz o que Deus diz, ele é bom, porque o único bom é o Senhor. E ele está disposto a cuidar de nós até a morte de cruz. Assim como eu tenho certeza que uma mãe e um pai fariam tudo para proteger os seus filhos. Assim Jesus faria muito mais. Só que ele não protege somente aqueles que os amam. Ele protege também aqueles que não sabem da sua existência, mas sentem a sua falta. Todos nós nascemos para ser amados. E o único amor que cabe dentro de nós, que pode preencher todo esse vazio, é o amor de Deus, é o amor de Jesus Cristo. E olha que coisa interessante. Nós anunciamos o Evangelho, você anuncia o Evangelho. Louvado seja o Senhor pela sua vida e pela sua obediência. Mas nós não fazemos isso por dinheiro. Nós fazemos isso por amor, porque somos compelidos pelo Espírito Santo a assim o fazer. Então nós não estamos buscando o nosso interesse. Então nós nos preocupamos com essas ovelhas de uma forma totalmente diferente, porque eu não tenho uma dependência financeira dela. Você imagina se um pastor de uma igreja, se um padre, ele começa a falar coisas que as pessoas não gostam, e essas pessoas contribuem financeiramente para a igreja. Você acha que vai dar dinheiro para ele? Você acha que as pessoas elas vão continuar contribuindo? Porque quando a pessoa ela dizima, é como se ela tivesse, olha, eu estou apoiando o que você está fazendo. Vai dentro de uma igreja de hoje em dia e começa a falar, defender coisas que as pessoas não concordam. Vê se dá certo. Não dá. Então o discurso meio que é alinhado à fonte de dinheiro, né? Porque quem paga a conta escolhe a música, né? Por isso que nós não ouvimos muitas vezes falar de certos assuntos dentro das igrejas. Não são abordados. Então tem uma situação de convivência. E se eu estou convivendo com alguma coisa, você pode ter certeza, o dia que não tiver mais interesse, vão ser descartadas essas pessoas. Um empregado trabalha somente por dinheiros. Ele não é o pastor. E as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca e espalha as ovelhas. Já aconteceu isso dentro da tua igreja? De ter algum desentendimento, de ter algum escândalo, alguma coisa, e a congregação inteira meio que ela se dividiu, ela se separou, ou dentro de uma célula, dentro de algum grupo da igreja, de alguma coisa. Nós temos que entender que aquelas pessoas que estão ali pregando, elas estão pregando porque elas estão recebendo alguma coisa. No começo poderiam ter feito o evangelho pelas razões certas, mas hoje, dificilmente. Por isso não se é pregado, mas eu duvido. Porque se a verdade tivesse sido pregada dentro da igreja, as pessoas elas ouviriam esse devocional e não se escandalizariam com algumas coisas que eu falo, como se eu estivesse pregando divisão e não a palavra. O que eu falo todo dia? Mas todo dia. Quem escuta está até cansado e sabe. Vai, vamos ver se vocês sabem. Leia a palavra de Deus, para que você não se escandalize com as coisas que eu falo, porque eu não estou falando sobre mim, eu não estou falando o que eu acho, eu não estou falando o que eu quero, eu não estou defendendo uma doutrinação, eu não estou fazendo nada, eu só defendo Jesus. O único que eu vejo defendendo o Senhor sou eu, porque eu não vejo mais ninguém defendendo nada. Só tem pessoas que estão defendendo o quê? Os seus interesses. Então nós estamos pregando para quem? Para as ovelhas do Senhor. Por quê? Porque tem gente que está fazendo o trabalho por dinheiro e não está pregando a verdade. Eles estão pregando o que convém. E Deus diz também na palavra que nos últimos tempos as pessoas ajuntariam mestres para si mesmos, onde essas pessoas elas iriam ouvir o que elas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. Se a tua vida não tem mudado, não é porque você não fez o jejum de Daniel, não é porque você não comprou a vassoura ungida para varrer a tua casa, não é porque você não fez a quaresma, não é porque você não participou de tal coisa, não tem nada a ver. Ai, não foi no terço para homens, no coisa de não sei o quê. Cara, a igreja ela sempre inventa uma loucura nova. E essas coisas elas não estão na Bíblia. Não é porque eu uso o nome de alguém que está na Bíblia que aquilo é de Deus.
Não tem nada a ver, porque quando você coloca esperança na coisa, já não é esperança em Jesus. Quem espera, espere quem? Espera em Jesus. Quem não espera em Jesus, sofre esperando. Isso é esperança. Esperança é saber quem vai vir resolver o teu problema, quem é o teu pastor, quem é o teu salvador, quem é aquele que dá a vida por você e não aquele que quer o dinheiro de você e que vai fugir quando as coisas se complicarem. Quem está cuidando de você? E eu não tenho segundas intenções, não estou aqui pregando um discurso tentando te convencer de alguma coisa. O que eu prego é o que está na palavra, o que eu ensino é o que está na palavra, e o que eu quero é que você leia a palavra de Deus, porque aí você vai ajudar a encontrar outras ovelhas. Porque olha que interessante, então nós já sabemos que as pessoas que pregam por dinheiro, elas vão abandonar. A partir do momento que você já não der mais dinheiro, ou que você não puder contribuir, ou que você não puder ajudar, você vai ser descartado, você vai ser chamado de desviado, vão te rotular, e quem rotula é o diabo. Vão te colocar todos os tipos de peste. Não tem problema. Eu fico tão feliz quando cada pessoa mostra quem é. Rapaz, é tão mais fácil as coisas. E eu quero que essas pessoas, a vida delas seja destruída? Não, eu gostaria que elas tivessem um encontro com o Senhor, porque elas iriam ajudar a ajuntar e a não a espalhar. E olha que Jesus, ele diz que ele tem uma necessidade, que ele tem um desejo. E que ele tem, tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer também essas, e elas ouvirão a minha voz. E elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Então Jesus está nos dizendo que tem ovelhas que não estão no rebanho, mas que essas ovelhas elas conseguirão reconhecer a voz dele. Então quem precisa anunciar a mensagem de Deus? Somos nós. Nós precisamos ajudar essas pessoas a ter um encontro com Jesus. Nós que não fazemos por dinheiro, mas fazemos por amor. Compramos Bíblias, entregamos Bíblias. Faça essa experiência de entregar uma Bíblia para alguém, mas que você sentir. Não as pessoas que você gosta, que deu para meu pai, para minha mãe, para meu irmão. Não, é gente que você olhar no olho e você sentir. Você vai ter empatia. Você vai sentir o que a pessoa sente. Você vai entender. Deus ele vai revelar, ele vai tocar e você vai lá e vai fazer. É maravilhoso. É maravilhoso. É um presente que dura pela eternidade. Isso daí não tem preço. É uma coisa que nós não conseguimos comprar, esse tipo de experiência. Então Jesus, ele quer que nós trazemos todas as pessoas para se tornar um só rebanho com um só pastor. Hoje em dia é possível isso? Mas nunca. Você imagina você pegar todas as congregações que tem? Você conseguiria fazer um só rebanho? Um só rebanho? Colocando tudo junto, católico, evangélico, protestante, o A, o B, o C, o D, denominação, do replém-plém, não sei o que, em um lugar com um só pastor? Mas não coloca. Onde ia colocar a asa dos caras lá? Como que ia ficar aquele monte de pastor, de bispo, de padre, de não sei o que, e papa aí? Você colocaria? Não. Então pra gente poder ser um só povo, pra vontade de Jesus se realizar, é só por causa da palavra. Se todos nós lêssemos a palavra, Jesus era um só pastor. Mas como as pessoas, elas ao invés de conhecer a palavra, elas precisam conhecer o homem, precisam buscar os teus interesses, precisa de alguém que fala aquilo que ela quer ouvir. Olha, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu não preciso dizer que vai dar certo. Se Jesus está na tua vida, você sente isso. Não é porque eu disse, é porque Deus é contigo. Se a gente continua lendo, lá em 1 Pedro 5, versículo 2, 3 e 7, a palavra do Senhor ela diz assim: aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhe deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não procurem dominar os que forem entregues aos cuidados de vocês, mas seja um exemplo para o rebanho. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele tem cuidado de vocês. Então Pedro, o pescador, o bruto, o chucro, ensinando. E nós vamos que vamos.
Você vê como Deus ele modifica as pessoas? É impossível você continuar sendo quem você era. Quando você caminha com Jesus, quando você ouve as palavras de Jesus, por isso que eu sempre falo, olha, conheça Jesus, mas não da forma que os outros falam, na palavra, no Espírito, no servir. E você vai ver que Deus ele vai começar a colocar pessoas perto de você para você cuidar. E cuidar das pessoas é anunciar o Evangelho. Não existe maior amor do que anunciar a salvação às pessoas. Não existe maior amor do que você fazer isso sem interesse, de você obedecer a Deus, de você deixar que a mesma oportunidade que você teve aconteça na vida de outras pessoas. E Ele está dando um conselho. Que conselho é esse? Cuide bem do rebanho que Deus lhe deu. Rebanho? Rebanho do quê? Será que é de ovelha? Será que Pedro está falando a mesma coisa de Jesus? Que nós temos que cuidar das ovelhas que Deus nos deu? E o rebanho não precisa ser uma igreja não, viu? Às vezes o rebanho começa em 1, começa em 2, e nós vamos passando na vida das pessoas. Eu estava olhando, eu já respondi lá através do Facebook mais de 17 milhões de pedidos. Pedidos do quê? De versículos. É muita coisa. Durante todo esse tempo, é muita coisa. Desde 2021, é muita coisa. Eu desconheço outra pessoa que tenha feito isso. E eu fiz porque eu sou melhor que as outras pessoas? Eu faço porque eu tento cuidar bem do rebanho de Deus. Quando fica um sem responder alguma coisa, porque nem sempre eu consigo fazer, porque nem sempre tem tantos pedidos que o computador trava, não dá nem para responder todo mundo. Então, às vezes, se você ficar sem resposta, não é por falta de vontade, não. É porque não tem jeito. E aquilo, teoricamente, não seria permitido, porque tem um limite de resposta, tem um limite. Já tentei tirar esse limite, já tentei explicar, não tem conversa, mas tá bom. Enquanto for possível de se fazer alguma coisa, nós faremos. E nós temos que cuidar bem desse rebanho. Então essas pessoas que nós damos as Bíblias, as pessoas que nós evangelizamos, que nós ajudamos, e cuidar bem, eu não tenho que viver a vida dessa pessoa, mas eu tenho que dar minimamente a condição para essa pessoa poder alcançar Jesus. Porque cuidar do rebanho é apresentar o pastor ao rebanho. Não é colocar embaixo da minha asa e ficar achando que a pessoa vai ficar dependente de mim. Eu não sou o pastor dela, Jesus é o bom pastor. E façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Então, quando nós ajudamos alguém, nós ajudamos de todo o coração. Nós não podemos, às vezes, tem pessoas que elas precisam um pouco mais de atenção, que elas estão bem no comecinho da conversão, bem no comecinho da transição, é a primeira vez que elas estão vendo a luz. São pessoas que se assustam, pessoas que elas são repetitivas, elas ficam contando a mesma história 300 mil vezes. E eu não vou escutar a mesma história 300 mil vezes, eu vou fazer a mesma pergunta. Você está lendo a Bíblia, você está ouvindo o devocional, você está ouvindo louvor, você está orando? Então começa a fazer isso. Você não está vendo melhor porque você não está tomando remédio. E o nosso papel é só esse, é direcionar, é mostrar através do nosso exemplo. Então nós não ficamos incomodados nem chateados, porque às vezes nós temos que parar de fazer as nossas coisas para fazer as coisas de Deus. Tem que fazer com amor. Existe alguém que está sofrendo. Cada vez que nós decidimos que, eu não vou fazer. Poxa, se Deus te colocou para fazer, faça. Não foi Ele que mudou a tua vida? Não é Ele que nós devemos graça e honra? Então vamos servir com amor. Agora olha que interessante. Não façam o seu trabalho para ganhar o quê? Dinheiro. Não é para ganhar dinheiro? Não. Então se não é para ganhar dinheiro, eu acho que o dinheiro que deveria ser recebido na igreja era para pagar minimamente as contas, não para ter acúmulo. Porque hoje nós já vimos que tem pastores, que tem avião, é carrão e é não sei o quê. É a igreja cada vez mais pobre, né? Cada vez mais dependendo de Deus, mas o rebanho não, o pastor não, dependendo da igreja. Então não é para fazer por dinheiro. Eu, graças a Deus, esse é um discurso que eu posso falar de boca cheia, porque eu trabalho.
E graças a Deus o trabalho que o Senhor me permite, né, as oportunidades que Deus sempre me deu na vida, louvado seja o Senhor, eu agradeço a Deus por isso, por poder trabalhar, por poder estar numa família onde as pessoas elas trabalham também. Louvado seja o Senhor por isso, que agradeço a todos da minha família. E nós temos que reconhecer por onde Deus tem agido na nossa vida. Nós temos que reconhecer o valor do nosso pai, da nossa mãe, das pessoas que têm também o nosso sangue. Claro que nem todos conhecem ao Senhor e têm a oportunidade de fazer isso, mas nós temos a oportunidade de ser aqueles que despertam os outros. Então nós não fazemos o nosso trabalho por dinheiro, mas porque nós temos um desejo de servir ao Senhor. Essa é a razão que nós fazemos o que fazemos, porque nós somos servos de Deus. Eu na minha bio lá, eu coloco que eu sou um servo do Deus Altíssimo. E eu sempre me postulei desse jeito como servo. Eu não sou pastor de ninguém. Eu sirvo a Jesus. Não por dinheiro, mas por gratidão. E olha aqui, ó, não procurem dominar os que forem entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. Então não é para mim ficar se intrometendo na vida dos outros. Tem pessoas que nós evangelizamos que tinham problemas com drogas. Beleza, nós vamos lá, orientamos, falando. Nós sabemos que as drogas não faz bem para ninguém. Senão não criava dependência. Aquilo que faz bem não cria dependência. E o que aconteceu? A pessoa decidiu voltar para a velha vida. Eu vou ficar lá dominando, brigando, fazendo? Não. Quando ela quiser de volta o reino, nós estamos aqui servindo. Enquanto isso, vamos buscar outras ovelhas. A porta do curral ela sempre vai estar aberta. Quem estiver dentro desse lugar ouvindo a voz do Senhor, não está por imposição, está por amor. Amar é uma escolha que nós fazemos todos os dias. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele tem cuidado de você. Por que você tem se sentido atribulado? Por que as coisas têm fugido do controle? Por que você acha que Deus ele não pode resolver o teu problema? Se o Senhor é o teu pastor, Ele é bom. Se vier um lobo até lá, Jesus ele vai nos defender. Quando as coisas elas não são feitas por interesse, por medo, sabe, por insegurança, elas dão certo. Coloca algo maior dentro de você, que é o Senhor. Depois você ama as outras coisas, mas lembra sempre que Deus ele vai colocar ovelhas para você ajudar a cuidar também, que você vai chegar um tempo que já não vai mais precisar de tanto cuidado. Quando que eu sei que isso aconteceu? Quando eu consigo ter um testemunho de que Deus me curou, que eu já não choro mais, que eu já não culpo as pessoas, que já não existe mais dor. Mesmo que isso pareça distante de você, o remédio é sempre o mesmo. Palavra de Deus, oração, louvor. Se possível, escute esse devocional, compartilhe com as pessoas, frequente a igreja, só que você precisa frequentar a igreja conhecendo a palavra, para você poder saber se o que está sendo pregado é a verdade ou o que não é. Porque tem muita gente que acredita num Deus que não existe, em coisas que não existem. E eu lamento isso, eu lamento mesmo, de coração, mas não existe, não está na palavra, não existe, não existe. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o teu coração, que Deus ele te dê discernimento, sabedoria, que você leia a palavra de Deus, que você ajude a cuidar das ovelhas do Senhor, não por vaidade, nem por interesse pessoal, mas por vontade de servir, que nós possamos ser sempre gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos feito. Obrigado, Senhor Jesus, por estar na nossa vida, pela Sua palavra, pelo Seu Espírito Santo e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.